Olha, eu já sabia que primeiro, quem deu essa notícia em primeira mão fomos nós, foi lá pela revista Fórum, no meu blog, que o Boulos era cotado para ser ministro do Lula. Aí depois eu dei que naquela semana ele seria nomeado, faz uns 2 meses, porque me garantiram, eu chequei, o pessoal falou que era isso mesmo, e aí ele não foi nomeado, e eu falei, não vou mais entrar nesse assunto. Na semana passada, eu tive a informação de que o Boulos se uniu com o Lula, e que aí me passaram alguns elementos da conversa, mas eu preferi não dar nada, porque eu falei, já não sei que ele ia ser. Aí o cara fala, de novo, Rovai. Aí eu tomo uma bola nas costas, fica aquela coisa. Mas como saiu ontem na Folha, a gente deu na Fórum, confirmando a informação, que é esta mesmo. Lula deve nomear o Boulos a ministro da Secretaria-Geral da República, no lugar de um sergipano, inclusive, Carlito pode falar mais, né? Que voltaria para ser candidato, pelo que eu entendi, a deputado federal no estado de Sergipe, e que teria o apoio do PT local para ser o puxador de votos, para se eleger. Tem uma discussão para ele ser vice também do governador, Rovai. Assim, tem algumas conversas de bastidores aqui, até para desconstruir a tese de que o governador de Sergipe é bolsonarista, né? Existe uma possibilidade também do ministro Márcio Macedo ser vice do atual governador, né? É algo que vocês não vão ver sendo confirmados agora, mas como eu dialogo muito, eu sou coordenador de comunicação de um partido aqui em Sergipe, então eu dialogo muito os bastidores e o nome do ministro Márcio Macedo chegou a ser aventado como vice para 2026. A ideia é posicioná-lo localmente para ele vir ou como deputado, ou seria talvez até melhor para ele se viesse a vice-governador. Mas tem uma diferença na minha apuração e na de outras pessoas. A Adri poderia colocar a minha matéria para as pessoas verem aí, porque você colocou a matéria da Fórum, que o Boulos foi convidado não mais para ter que abandonar as eleições de 2026, Carlito. O Lula chamou ele na conversa, começou a conversa mostrando pesquisas para Senado em São Paulo e falou: você é o nosso candidato melhor posicionado para o Senado. O Boulos imaginou o quê? Que o Lula então ia falar: então você fica na planície, vai ser candidato ao Senado para me ajudar se for lá na frente. O que para o Boulos não era um problema, porque ele está desgostoso na Câmara Federal. Ele não se encaixou naquele lugar. Ele acha muito difícil operar ali, é muito difícil mesmo, né? Para ter digamos assim, uma ação mais ideológica do estilo, que é o estilo do Boulos. Mas aí o Lula veio com a surpresa, né? Com aquele brinquedinho que tem no Kinder Ovo. Falou: é o seguinte, você viria para o governo agora, assumindo o compromisso de, né, se em abril você tiver que ir para ser candidato ao Senado, você ir para me ajudar lá em São Paulo. O Boulos falou: presidente, eu já lhe disse, o meu projeto é o seu. Se o senhor está me pedindo isso, eu já desde de antemão aceito. E a conversa meio que ficou por aí. E aí o Lula foi desobstruir com o PT, porque há uma resistência de algumas pessoas que disputam liderança política com Boulos. Eu vou dizer objetivamente, uma das pessoas que é anti-Boulos no PT é o Gilmar Tato, que perdeu muita força depois da PEC da blindagem. E o atual presidente do PT, o Edinho, é muito próximo do Boulos. Gosta muito do Boulos e achou que a posição do Boulos nessa
nas manifestações de 2000, do último domingo, foram muito importantes, inclusive para o PT não ser tratado como um adversário das manifestações, não fosse excluído por conta da votação dos 12. O Boulos fez de tudo para o PT estar junto e para o PT ser recebido no palanque, ser bem tratado e tudo mais. Então, o Boulos cresceu com algumas pessoas dentro do PT e isso ajudou o Lula, então, a tomar essa decisão de nomeá-lo ministro para o lugar do Márcio Macedo. Boulos deve ser anunciado, se não ainda essa semana, na semana que vem, vai para o ministério, assume agora em setembro, vai ter mudanças também em outros lugares, tem ali o Ministério do Turismo que já está vago, vai ter uma mini reforma ministerial agora em outubro, final de setembro, e o Boulos iria, então, com a possibilidade de continuar, digamos que vai sair Tebet e Haddad para o Senado, o Boulos fica. O Boulos é a carta na manga do Lula para a disputa de 2026 em São Paulo, e o Lula quer dar um palanque para ele melhorar a sua visibilidade. É isso.